Olá, seja bem-vindo a mais uma resenha do Barbeiro Crente. Tudo bem com você? Por aqui tudo jóia, gente. Quero saber, você já falou muito sobre perdão? Você brigou com alguém? Você está magoado com alguém? Você carrega ali na sua cabeça assim, tipo, não, isso é imperdoável? Nós vamos falar sobre isso da resenha hoje. Mas antes disso, quero saber, você já se inscreveu no nosso canal? Você já curtiu ali? Você já convidou alguém? Já mandou nossos vídeos para alguém? Para mais uma pessoa poder ter acesso ao Evangelho? Faça isso, por favor. Nós queremos jogar esse Evangelho lá nos confins da terra, ok? Então agora vamos passar para a resenha. Gente, tem que perdoar as pessoas. Perdão é bíblico, perdão é de Deus. E o próprio Jesus disse, não sei se você sabe, né, que se você não perdoa, você também não será perdoado. Sabia disso? É tão falado sobre isso, é tão clichê essa palavra, mas é tão profundo isso. E ainda tem tanta gente sofrendo por falta de perdão. E não é por falta de ser perdoado, é por falta de perdoar. A falta de liberar perdão é muito pior do que a falta de ser perdoado. Porque às vezes a pessoa não é perdoada por ti, nem ela não sabe, a pessoa dorme tranquila e tu que fica aí perdendo teu sono por causa daquela pessoa. Vamos lá? A palavra está lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 9. O Senhor Jesus nos ensinando a orar. Então, perdão está muito relacionado à resenha que a gente bate com o nosso Pai, a resenha que nós temos com o Senhor, a conversa que nós temos com Deus. Porque o que é uma oração? É uma resenha com Deus. Uma oração não é ali uma fala só que eu falo, é um diálogo, não é um monólogo. Era monólogo a palavra que eu estava procurando, tá? Então, uma oração não é um monólogo, uma oração é um diálogo, né, gente? Então, Jesus ensinou a gente a orar, ensinou os discípulos a orar, e ele chegou e ele disse assim, ó, quando vocês orar, vocês vão falar o seguinte, mais ou menos nesses moldes, não precisa ser uma oração, não precisa ser uma conversa decorada, não, é um papo reto entre nós e o nosso Pai, é uma conversa de relacionamento, mas Jesus deu um molde para as pessoas entenderem coisas concernentes para ser colocadas na presença de Deus, coisas que nós devemos falar. Então nós vamos falar com Deus, mas saiba, se Deus ouve, Ele também fala. E nós podemos deixar espaço para que Deus fale ao nosso coração. É isso? Então ele diz assim, ó, por esta razão, Mateus capítulo 6, versículo 9, tá? Por essa razão vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, sublinha aí, e não nos conduzas à tentação, e livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois, versículo 14... Teve uma oração que ele falou de um monte de coisa, né, gente? Mas no versículo 14, lá no fim da oração, ele voltou lá. Pois, se perdoardes aos homens suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Vê bem, uma baita de uma oração. Né? Jesus ali falou sobre várias coisas, falou, né, sobre o pão nosso de cada dia, falou sobre, né, as tentações, falou sobre dívidas, mas lá no final ele veio para sublinhar o quê? Perdão. Por quê? Porque o Senhor conhece nosso interior. O Senhor Jesus conhece teu interior, amado. E a falta de perdão, a mágoa, ficar agarrado lá no que a pessoa falou, lá no que a pessoa disse aquela vez, porque você fica lá, você não está grudado no pescoço da pessoa, a pessoa está dormindo, a pessoa está tocando a vida dela, a pessoa daqui a pouco você se afastou dela, a pessoa nem lembra que você existe mais. Né? Até deu graças a Deus que você parou daí de cobrar ela talvez, mas você não esquece. E a sua mente, que poderia estar pensando em tantas coisas maravilhosas, que poderia estar desfrutando de tantos momentos lindos, que poderia estar orando, poderia estar desfrutando mesmo de coisas boas com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos, poderia estar sonhando, projetando uma viagem para o futuro, projetando ali um trabalho, algo legal. Você está pensando numa coisa ruim, pensando numa coisa que ficou para trás.
Você está ali maquinando uma coisa, talvez até, né, quem nunca, né, ficou ali às vezes no chuveiro pensando, mas se eu tivesse dito isso, aquilo, mas por que eu não falei? Às vezes você fica até fazendo um diálogo lá, revivendo aquele momento, remoendo aquele momento, pensando coisas que poderia falar e pensando assim, não, mas eu ainda vou falar isso, eu vou provocar, eu vou dizer, eu vou fazer, eu vou... Querido, isso é maldade. Você está maquinando o mal. Quando você não perdoa, você está maquinando o mal no seu coração. E somente você está sendo envenenado, cada célula do seu corpo, cada molécula do seu corpo está sendo impregnado com um fedor de carniça. Cada parte do seu corpo está sendo infectada com uma doença perniciosa, venenosa, chamada ódio, chamada falta de perdão, mágoa, rancor. E aqueles minutos preciosos que você gastou, ficou ocupando a sua mente, porque a Bíblia fala, se há algo digno de louvor, se há algo bom, se há algo honroso, se há algo lindo, se há algo prazeroso, nisso pensais. Também fala sobre os nossos olhos serem a janela da alma e fala sobre nós fitarmos os nossos olhos no Senhor, porque aquilo que nós contemplamos é aquilo que nós nos tornamos. E se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Quando você vê as pessoas com maus olhos, para e pensa, se uma pessoa que você está magoado com ela, você está vendo ela com maus olhos. E você não está olhando para o outro lado mais, agora você só olha para ela porque você está magoado. Porque você não acha justo. Porque ela tem que pedir perdão. Porque ela tinha que morrer. Porque ela tinha que, sei lá. Ela precisa pagar aquilo para você. E você só está pensando naquilo com maus olhos. E você só está fitando os seus olhos na maldade. Você só está fitando os seus olhos naquilo que você julga ter sido tenebroso. Você está contemplando algo muito ruim o tempo inteiro. E aquilo vai adoecendo você. Quantas pessoas chegam ao ponto de ter depressão porque ficam olhando para o passado? Quantas pessoas chegam ao ponto de chegar no leito de morte, queridos, no fim da vida e terem um câncer? Câncer na garganta, câncer no esôfago, câncer de boca, porque aquilo ficou entalado. Aquilo ficou corroendo as células da pessoa. Alzheimer. Eu não estou dizendo que todas essas coisas são causadas apenas por falta de perdão. Não. Mas está muito relacionado à falta de perdão, todos esses tipos, né? Se fala muito sobre isso, não estou falando de novidade nenhuma, não sou nenhum especialista, mas fala-se muito sim sobre doenças psicossomáticas, sobre somatização, mas isso é muito mais profundo do que simplesmente físico, isso é espiritual. É o espiritual vindo para o físico, não é o mental, não é o intelectual, não é apenas as emoções, não é apenas emocional, não. Isso é espiritual. Existe um princípio espiritual de perdão. Mesmo que você não tenha nenhuma doença, mesmo que nada disso aconteça, veja bem, você não é um alecrim dourado, você não é perfeito, você erra, você é um ser humano, você peca. E existe um perdão liberado já na cruz, lá, já liberado para a sua vida. O Senhor diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Senhor Jesus morreu provando o perdão pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele deixou para lá coisas terríveis. Por que você não pode deixar? Ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele, que ele é o nosso padrão. Se ele perdoou, por que você não pode perdoar? Você deve perdoar. E ele disse, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Ou seja, isso é muito importante para o nosso Pai. Perdão. Veja bem, se você é pai, se você é mãe, se você tem mais de um filho, se você vê seus filhos brigando, você só quer ver os seus filhos em paz. Você quer que um perdoe o outro, você quer que um ame o outro, nenhum é mais importante do que o outro. Na presença de Deus, essa pessoa que você está odiando, está desejando mal, ela é tão importante quanto você. E Deus, como um bom pai, que te ama, na mesma medida que ama essa pessoa. Ele diz assim, se tu não perdoar o teu irmão, eu também não vou te perdoar, caminha perdoar. Ele é um pai resolvendo dilemas. Então, pense como um filho, pense nessa pessoa como seu irmão, como seu semelhante, como filho de Deus, e libera esse perdão. Ah, mas eu tenho razão. Sim, você tem, provavelmente você tem.
Ou se você não tem, você acha que tem. Então, não existe certo ou errado. Você prefere estar certo ou ser feliz? Onde está a sua razão? Coloque sua razão na cruz, querido. Entrega ela para Jesus. O Senhor Jesus veio para resolver essas coisas. Não queima a tua mufa com esse tipo de coisa. Não arrisca a tua salvação, não arrisca o perdão do teu Deus, teu relacionamento com Deus, a tua alegria, a tua paz, o fruto do Espírito que tem para frutificar na tua vida. Você está arriscando, botando tudo isso fora. Tem tanto valor assim. Isso é tão rico, é tão valoroso assim, essa preciosa mágoa que você tem. É tão preciosa assim que você precisa guardar dentro de um baú dourado? Não, né? E por que você guarda dentro de um cofre lixo? Eu nunca vi chegar na casa de alguém que é milionário e ele abrir o cofre e tem lá uma casca de banana e um pote de água podre. Não, dentro de cofre se guarda coisas preciosas. Por que você dá tanta preciosidade, tem por tão precioso o lixo? Porque mágoa é lixo, rancor é lixo, falta de perdão é lixo e vai apodrecer sua alma se você não botar fora. Bota isso fora, perdoa teu irmão, faz as pazes com ele, não precisa conviver de novo, não precisa talvez dar a oportunidade de fazer de novo, mas dentro de você libere esse perdão. Converse com limpa teu coração. E perdoar é esquecer, gente. Tu até vai lembrar, não é perdoar e esquecer. Quando eu digo esquecer, é deixar para lá, porque você não vai ter amnésia, né? Esquecer é ter amnésia. Perdoar é deixar para lá. Perdoar é não tocar mais no assunto. Perdoar é não sentir mais dor quando lembra. Perdoar é sorrir quando vê a pessoa, é ter leveza. Você sabe do que eu estou falando. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa adulta. Com certeza você é uma pessoa que está buscando ser uma pessoa espiritual, senão você não teria olhado esse vídeo até esse ponto. Então você está entendendo o que eu estou falando. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar, se você tem mágoa no seu coração, se você tem rancor, eu quero te convidar para colocar a mão sobre o seu coração, fechar os seus olhos agora. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, que todos os corações magoados, que todos os corações ali feridos, doloridos, que todas as vidas, Senhor, que já estão em processo ali de doença, Senhor, talvez por causa de falta de liberação de perdão, que todas as vidas ali, Senhor, que têm demônios alojados sobre a vida delas, Senhor, que estão em depressão, que estão com ansiedade, que estão com tristeza profunda, que estão com enfermidade no corpo, na alma, no espírito, na mente, agora em nome de Jesus, que eles dá força, Espírito Santo, inspira, Espírito Santo, essas vidas a liberarem, que eles possam soltar, Senhor, soltar esta mágoa, jogar isso daquela lata de lixo, Senhor, e ter as suas vidas lavadas pelo Teu sangue, cobertas pela Tua presença, que essas vidas possam liberar o perdão, que esses corações possam soltar este rancor, Senhor, em nome de Jesus, e que possam receber sobre si o bálsamo suave da cura, do Teu perdão, Senhor. Do Teu perdão, do Teu amor, em nome de Jesus, Pai. Alcança agora todas essas vidas que estão com mágoas nos seus corações e que elas possam liberar o perdão para serem também perdoadas por Ti, em nome de Jesus. Dá o descanso, dá o alívio, dá a cura para todas essas vidas agora, em nome de Jesus. Que o Senhor te alcance, que o Senhor te abençoe, que você possa ser um grande testemunho de perdão e de vitória, de alegria, de paz, de todas as facetas do fruto do Espírito ali. Em nome de Jesus, estaremos aqui semana que vem com você para mais uma resenha. Beijo!